Oi, o vídeo de hoje vai dar um giro pelo mundo e contar a origem de 10 itens que vira e mexe você vai ver em um filme, desenho, na casa de alguém conhecido ou até mesmo na sua casa. Mas será que você conhece todos eles? Sem mais demora, vamos aos itens. Pinguim de geladeira. Os pinguins de geladeira vieram dos Estados Unidos. Por volta de 1950, as geladeiras eram muito parecidas com armários de cozinha. Por isso, a marca de refrigeradores Kelvinator teve a ideia de colocar pinguins em cima das suas geladeiras para os consumidores identificarem o produto nas lojas. A ideia deu tão certo que, ao efetuarem a compra, os clientes pediam para levar os pinguins para casa. Com o sucesso, as lojas pararam de dar os pinguins como brinde e eles passaram a ser vendidos. Até hoje, as pessoas usam pinguins para enfeitar a cozinha. Cofre de porquinho. Os cofres no formato de porco vieram da Inglaterra. No século XVIII, era muito comum o uso de uma argila chamada pig para fazer potes de cerâmica e era comum as pessoas usarem potes de pig clay, argila pig, para guardar moedas. Diz a lenda que um ceramista recebeu uma encomenda de potes de argila pig e fez confusão, pois pig, argila, e pig, porco, tem a mesma pronúncia em inglês. Então ele fez potes no formato de porco, que fizeram maior sucesso. Relógio cuco. Da Inglaterra para a Alemanha, vamos falar dos relógios cuco. Não se sabe ao certo quando surgiram os relógios cuco, mas eles foram aperfeiçoados e ficaram populares no sudoeste da Alemanha, na cordilheira de Floresta Negra, e podem ser facilmente encontrados não apenas na Alemanha, mas também na Suíça e Áustria. Galo dos ventos. O galo dos ventos é um catavento que combina a figura de um galo com a rosa dos ventos, indica a direção do vento. Era encontrado principalmente no alto de igrejas, torres de sino e torres de vigia na Idade Média, período da história da Europa entre os séculos V e XV. A figura do galo foi escolhida pois o galo é conhecido como profeta dos tempos, e os povos antigos acreditavam que o canto do galo afugentava os maus espíritos e as calamidades. Falando em galo, Portugal tem outros dois galos famosos, o galo do tempo e o galo de Barcelos. Galo do tempo. O galo do tempo é um pequeno bibelô revestido de cloreto de cobalto 2, que muda de cor de acordo com a umidade e a temperatura do ambiente. Se o ambiente estiver seco ou em dias quentes de temperatura elevada, ele fica azul. E se estiver úmido ou em dias frios de temperatura baixa, o galo fica rosa. Galo de Barcelos. O galo de Barcelos é um dos símbolos de Portugal. Barcelos é uma cidade portuguesa e é mundialmente famosa pela história do galo. Conta a lenda que um dia os habitantes de Barcelos andavam alarmados com um crime, do qual ainda não se tinha descoberto o criminoso que o cometera. Certo dia, apareceu um galego que se tornou suspeito. As autoridades resolveram prendê-lo, apesar dos seus juramentos de inocência, que estava apenas de passagem em peregrinação a Santiago de Compostela, em cumprimento de uma promessa. Condenado à forca, o homem pediu que o levassem à presença do juiz que o condenara. Concedida a autorização, levaram-no à residência do magistrado, que nesse momento se banqueteava com alguns amigos. O galego voltou a afirmar a sua inocência e, perante a incredulidade dos presentes, apontou para um galo assado que estava sobre a mesa e exclamou: "É tão certo eu estar inocente como certo é esse galo cantar quando me enforcarem." O juiz empurrou o prato para o lado e ignorou o apelo, mas quando o peregrino estava a ser enforcado, o galo assado ergueu-se na mesa e cantou. Compreendendo o seu erro, o juiz correu para a forca e descobriu que o galego se salvara graças a um nó mal feito. O homem foi imediatamente solto e partiu em paz. Casinha do tempo. As casinhas do tempo possuem um mecanismo que varia de acordo com a pressão atmosférica. Quando a pressão cai, há a possibilidade de chuva e o bonequinho sai pela porta de chuva. Quando a pressão aumenta, há a possibilidade de tempo bom e a bonequinha sai pela porta de sol. A primeira casinha do tempo foi construída por Franz Anton Ketterer, um relojoeiro suíço que trabalhou na região alemã da Floresta Negra. Matrioska.
Matrioska são bonecas russas, encaixadas uma dentro da outra, talhadas em madeira, pintadas com motivos camponeses e cores vibrantes. Matrioska vem de matriona, um termo muito comum no final do século XIX e significa mãe. Normalmente é composta de no mínimo 3 peças e no máximo 60. Cada boneca representa uma geração: a avó, a mãe, a filha e a semente. Apesar de ser um ícone russo, as matrioscas foram baseadas na kokeshi, uma boneca japonesa, e ficaram mundialmente conhecidas na França, na Exposição Mundial de Artes de 1900 em Paris. Kokeshi. Como acabamos de falar, a kokeshi são bonecas japonesas, originárias do norte do país. Elas são feitas em madeira, possuem um tronco simples, uma cabeça grande e não possuem braços e pernas. Elas começaram a ser produzidas em meados do período Edo, entre 1600 e 1868, para serem vendidas como souvenir aos visitantes das fontes termais no nordeste do Japão. Dizem que a kokeshi simboliza a alma da criança. Em Okinawa, a kokeshi é usada em cerimônias de enterro de crianças com morte prematura ou antes de completar 12 anos. A alma da criança seria fixada na boneca, para que não se sinta perdida após a morte. Sob a justificativa de alegrar o espírito da criança que está retido na boneca, é tradição oferecer frutas, doces, brinquedos e origami mensalmente no dia da morte da criança, evitando assim azar ou maldição. Tamanco de madeira, klompen. O klompen é um dos símbolos da Holanda, junto com os moinhos e os queijos. O tamanco faz parte do típico traje holandês. Esse calçado aquece no inverno, refresca no verão e permite que os pés respirem. Atualmente, os tamancos ainda são usados em apresentações de dança e por fazendeiros, pescadores, operários para proteger os pés. E aí, já sabia a origem de todos esses itens? Poste nos comentários. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigada e até o próximo vídeo.